Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou revelar a teoria sobre passar em medicina com apenas 60 dias de estudo através de um método neurocientífico americano. Léo, é loucura! Como assim passar em medicina com apenas 60 dias de estudo? Se demora 3, 4, 5 anos, como? Como que eu vou conseguir passar em medicina com só 60 dias de estudo? Só pode que é mentira. É impossível eu conseguir esse tipo de resultado. Porém, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a teoria sobre você passar em medicina com apenas 60 dias de estudo através de um método neurocientífico que ativa uma região do cérebro chamada hipocampo. Anota aí que nós vamos falar muito sobre essa estrutura do cérebro chamada hipocampo. Então, eu vou mostrar para vocês a teoria por trás de uma aprovação em medicina com apenas 60 dias de estudo. Eu sei que parece mentira, eu sei que, pô, Léo, será, cara? Porque me parece meio que enganação isso, né, cara? Como assim vou conseguir uma aprovação em medicina tão rápido assim, né? Sendo que demora 3, 4, 5 anos para ter uma aprovação em medicina. No entanto, eu tenho provas reais de pessoas que começaram do absoluto zero e conseguiram uma aprovação em medicina com apenas 60 dias de estudo. Tem print da aprovação, tem foto da cerimônia do jaleco, né? Para quem não sabe, a cerimônia do jaleco é um evento que acontece quando você passa em medicina, né? Você convida ali a sua família e tem tipo uma festa para comemorar ali a sua aprovação em medicina. Então fica até o final, tudo bem você não acreditar, você ficar meio em dúvida, né? Mas a ideia é mostrar para você como funciona, né? Qual que é a teoria disso, para que você possa aplicar na sua rotina de estudo e você mesmo ver se dá resultado ou não, né? Nós sabemos aí que faltam mais ou menos uns 5 meses para a prova do Enem, né? Nós temos junho, julho, agosto, setembro e outubro, né? Novembro, primeiro final de semana de novembro, é o primeiro dia da prova do Enem, né? Então, você vai assistir aqui, você vai ver se faz sentido para você. Se não fizer sentido, tudo bem, né? Você continua estudando de forma tradicional e tá tudo bem, tá? Não precisa me criticar, não precisa me xingar. A ideia é eu mostrar aqui o meu ponto de vista, trazer os meus argumentos e aí depois você vê se faz sentido para você ou não, tá? Então eu vou dividir a aula, né? Eu vou falar então sobre a neuroanatomia do cérebro, né? Então, falar um pouquinho sobre as estruturas do cérebro, eu vou falar sobre o efeito azeite, tá? E justamente por causa do efeito azeite que gera, né, esse tempo, 3, 4, 5 anos até para você conseguir uma aprovação em medicina. E depois, por fim, eu vou falar sobre estratégias de prova, tá? Falar sobre o Enem, sobre o vestibular, sobre os conteúdos que são cobrados na prova. Então, eu vou dividir em 3 partes a aula: neuroanatomia, efeito azeite e estratégia de prova, tá? Vou dividir em 3 pilares e a gente vai discutir sobre cada um deles e eu vou trazer a minha opinião, vou trazer o meu ponto de vista. Se você concordar, você concorda, eu vou trazer os meus argumentos e se você não concordar, tá tudo bem, tá? Não precisa me xingar, não precisa falar que eu sou mentiroso, que eu sou isso, que aquilo. Vê o meu ponto de vista primeiro e aí depois você vê, pô, faz sentido ou não faz sentido para mim concordar com ele ou não, tá? Então a ideia é você entender aqui, né, o que fez essas pessoas, meus alunos, conseguirem aprovações em medicina tão rápido, tá? E lembrando, né, pessoal, que hoje é a nossa 7ª live de aquecimento para o projeto Você na Medicina. Meu Deus, Léo, o que é o projeto Você na Medicina? O projeto Você na Medicina, pessoal, é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 3 de junho até o dia 9 de junho, tá? Então vai ser uma semana inteira de muito conteúdo para ajudar você a passar em medicina em 2024 ou na sua próxima prova, para que você seja PMF, né? Seja o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Então, se você não está inscrito ainda no projeto, se inscreva, tem o link aqui abaixo, entra no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Lá no WhatsApp a gente vai mandar todas as informações sobre o evento, a gente vai mandar material em PDF para você poder ver os artigos científicos, né, que vão embasar ali toda a minha linha de raciocínio. Então, vou trazer artigos científicos, vou citar livros, né,
que vocês podem aprofundar os conhecimentos de vocês sobre o cérebro, né? Então, o conhecimento mais importante no século XXI é sobre o cérebro, sobre o comportamento humano. Porque se você entende sobre o cérebro, se você entende sobre o seu comportamento, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande advogado, você pode passar em medicina e ser um grande médico, você pode fazer o que você quiser quando você domina o funcionamento cerebral. Por isso que você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, onde mais tem investimento em pesquisas científicas é a neurociência. A neurociência, nos últimos anos, é a área da ciência que mais recebeu investimento, porque nos Estados Unidos é assim, as empresas privadas, né? Então o capital privado, ele coloca dinheiro na pesquisa, né? Então no Brasil, quem investe em pesquisa é o governo, só que ele investe muito pouco. Então, não tem um fomento à pesquisa, não tem um estímulo à pesquisa, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem um investimento muito alto em pesquisas científicas. E as pesquisas que mais se estudam hoje é sobre o cérebro humano, tá? Então, o projeto Você na Medicina é um mini treinamento sobre neurociência aplicada para você conseguir passar em medicina e ser o primeiro médico da família. São 4 aulas teóricas e práticas, e nessas aulas eu vou mostrar, então, para você todo o passo a passo que você deve seguir para você conseguir passar em medicina e ser o primeiro médico da família. Ou vai lá no meu Instagram e comenta na última foto medicina, que eu vou encaminhar para você o link para você poder fazer a sua inscrição 100% gratuita, tá? Então, eu vou falar então em um primeiro momento, tá? Vou falar então sobre neuroanatomia, tá? Então, todo mundo sabe, pessoal, o que é neuroanatomia? Comenta aí. Vamos lá. Você sabe o que é neuroanatomia? Todo mundo sabe? O que é neuroanatomia? Então, neuroanatomia é uma matéria que você vai ter quando você passar em medicina, né? Então, já tem essa mentalidade. Eu vou passar em medicina, eu vou estar em 2025 dentro da faculdade de medicina. Então, dentro da faculdade de medicina, você vai ter lá a matéria de anatomia, né? Então, dentro da matéria de anatomia, o que você vai fazer? Você vai estudar o corpo humano, né? Você vai estudar as estruturas, você vai estudar os músculos, o sistema, né? O sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, o sistema gastro. Então, você vai estudar todos os sistemas, você vai estudar as articulações, você vai estudar os músculos, a origem, a inserção, a ação que esse músculo faz, a inervação desse músculo, as vias, enfim. E dentro da anatomia, você vai ter uma matéria chamada neuroanatomia, tá? Neuroanatomia. Então, é a anatomia do cérebro. Então, a neuroanatomia vai estudar o quê? Vai estudar a anatomia do cérebro, tá? Então, dentro da anatomia do cérebro, tá? Do cérebro humano, a gente vai ter algumas estruturas que são fundamentais para você sair do absoluto zero e conseguir uma aprovação em medicina, tá? Então, vamos lá. Nós podemos citar aqui, então, que a gente já falou para vocês, o hipocampo, né? Hipocampo. Léo, o que o hipocampo faz, né? Eu até falei, quem está participando das aulas sabe, eu já falei isso para vocês, né? Então, o hipocampo é uma estrutura bem pequenininha do nosso cérebro, responsável pela formação, pela consolidação e pela recuperação da memória. Eu até falei ontem para vocês, eu dividi em memória de curto prazo e memória de longo prazo. Por isso que é importante você ver todas as lives, né? São lives de aquecimento para você chegar mais preparado no projeto e não ficar boiando lá nas aulas que eu vou lecionar ao longo das 4 aulas do projeto Você na Medicina. Então, são 15 lives de aquecimento para você chegar mais preparado, você ter uma introdução, né? O que é a neurociência, o que é a anatomia do cérebro, para que você chegue lá muito bem preparado, tá? Então, o hipocampo, anota aí, ele faz então a formação, a consolidação e a recuperação. Então, eu gravo a informação, preciso recuperar ela, né? Um exemplo que eu dou é você escrever ali um documento no Word ou no bloco de notas. Você escreveu ali tarefas que você tem que fazer na próxima semana. Se você não salvar essas tarefas que você escreveu no bloco de notas ou no documento do Word, na próxima semana, quando você for abrir esse documento, você não vai conseguir recuperar essas informações. Então, o cérebro ele funciona de forma análoga a um supercomputador, tá? Ele vai ter o hipocampo, tá? Outra estrutura que a gente vai ter é o tálamo, tá? Escreve aí, tálamo. O tálamo é como se fosse o porteiro do cérebro, tá? Então ele recebe todas as vias sensitivas, todos os estímulos que vêm da periferia, o tato, né? Visão,
audição, né? Vai ter vários estímulos que vêm da periferia e que vão passar pelo tálamo. Então, por exemplo, eu caminhei na rua, eu vi ali um cara que estava com uma camiseta vermelha. Então, esse estímulo veio da periferia, passa pelo tálamo e o tálamo filtra. Pô, é importante eu saber que o cara estava com uma camiseta vermelha? Não é tão relevante assim, né? Mas, por exemplo, se o cara tá usando uma camiseta vermelha do Internacional, que é o meu time de coração, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter dois times que são os principais aqui do Rio Grande do Sul, que é o Grêmio e o Inter, né? O Internacional. Então, esses dois times são os grandes rivais aqui. Eu, né, desde criança, eu sempre torci para o Internacional. Então, se o cara tá vestindo uma camiseta do meu time, aquilo vai chamar mais atenção. Por quê? Porque tem uma questão emocional. Lembra que a gente falou, né, da memória de longo prazo? Então, a memória de longo prazo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o conhecimento, a informação, mais emoção, igual memória de longo prazo. Então, se o cara que tá caminhando na rua, ele tem a camiseta do meu time de coração, né? Então, eu vou o quê? Aquilo vai chamar mais a minha atenção, e aí eu vou mandar para o patrão, o chefe, o boss, né, que é o córtex pré-frontal. Então, o tálamo é como se fosse o porteiro, tá? E o córtex pré-frontal é o chefe, é ele que comanda tudo, é ele que decide, é ele que pensa, né? Então, o córtex frontal fica logo embaixo da testa, a gente chama ele de. Ele faz funções executivas, né? Então, ele pensa, ele raciocina, ele toma decisão. Quando você está lendo ali, por exemplo, as alternativas lá no Enem, né? Você está lendo lá a questão de português e você vê lá alternativa A, alternativa B, alternativa C, qual que é a alternativa correta? Quem que processa essa informação para escolher qual que é a alternativa correta é o córtex pré-frontal. Então ele faz funções executivas, memória de trabalho, ele faz tomada de decisão, raciocínio lógico, né? Vai ter uma região que chama córtex orbitofrontal, que é uma subdivisão que ele consegue fazer a previsão do futuro, né? Então ele consegue ver, pô, medicina são 6 anos, Léo, 6 anos estudando sem ganhar, né? Durante a medicina você não vai ganhar dinheiro, né? Você vai ganhar conhecimento, que depois você vai vender esse conhecimento por dinheiro. Então o córtex já pensa, não, mas eu vou ter que estudar, eu não vou poder trabalhar, né? Ele começa a pensar, pô, eu vou ter um gasto de energia muito grande, então eu nem vou começar a estudar. Então tem pessoas que têm o sonho de passar em medicina, que seriam grandes médicos, grandes médicas, mas a pessoa acaba escolhendo o caminho mais fácil, a pessoa acaba fazendo biomedicina, acaba fazendo fisioterapia, que são cursos que são mais fáceis de passar. Não estou desmerecendo a biomedicina, porque senão vai ter pessoas que vai ver essa parte do vídeo e vai falar que eu estou desmerecendo a biomedicina. Não, só estou falando um fato. É fato que é muito mais fácil você passar em biomedicina do que passar em medicina. Não estou dizendo que a biomedicina é pior. Enfermagem é muito mais fácil você passar em enfermagem do que passar em medicina. Não estou desmerecendo a enfermagem, mas o nosso cérebro ele funciona dessa forma. Então o cara ele nunca sonhou em fazer enfermagem, mas o cérebro dele engana ele e faz ele escolher enfermagem porque é o caminho mais fácil para passar. Não estou dizendo que a faculdade é fácil, não estou desmerecendo nenhuma profissão aqui, ok? Tranquilo. Então o cérebro, o córtex frontal, ele vai escolher essas coisas. Ele vai escolher o caminho mais fácil. Ele vai escolher o brigadeiro porque o brigadeiro tem mais calorias ao invés de uma maçã. Léo, mas a maçã é mais saudável. O nosso cérebro ele não é lógico, ele é biológico. Ele toma decisões biológicas. Biologicamente falando, né, a curto prazo, o brigadeiro vai me trazer mais energia. A maçã não, mas a maçã tem mais nutrientes, é mais saudável. Olha que bizarro isso, pessoal. Olha o quanto que a nossa mente... E aí, pessoal, né? Lembra lá que eu falei para vocês, anota isso, é importante, que o hipocampo ele faz a formação, a consolidação e a recuperação da memória. O hipocampo ele memoriza alimentos hipercalóricos. Então, por exemplo, você começa uma dieta, apita lá nos núcleos do hipotálamo, que é uma outra estrutura, tá? Hipotálamo, apita lá que você tá em déficit calórico, ou seja, você tá comendo menos e gastando mais energia. Então apita lá nos núcleos do hipotálamo e aí ele manda uma informação para o hipocampo. Hipocampo, quais são os alimentos que eu comi que são hipercalóricos? E aí você começa a ter o quê? Pensamentos de pizza, você começa a ter pensamentos de brigadeiro, você quer comer aquele pote de açaí que tem 1000 calorias, né?
Aí você acha que o açaí é saudável, você toma um pote de açaí ali, né? Puro açúcar, puro xarope de guaraná e que tem 1.000 calorias, né? O açaí tem 500 ml, tu bota leite condensado, tu bota paçoca, tu bota um monte de coisa, tem 1.000. E aí você começa a ter pensamentos. Então, nos primeiros 7 dias de dieta, você começa a ter pensamentos só de comidas gostosas. Por quê? Porque o cérebro ele é biológico. Eu preciso armazenar gordura para que um momento que eu não tenha comida, eu possa usar essa gordura como fonte de energia. Pensa que o nosso cérebro, tá importante você anotar isso, o nosso cérebro ele é programado lá da época das cavernas. Então são milhares de anos para o cérebro mudar. Quantos anos tem a agricultura, como a gente conhece hoje? Pouquíssimos anos, né? TV, a tecnologia, toda a coisa, bota aí 500 anos, no máximo 600 anos, a agricultura moderna que nós temos hoje, sofisticada, bota 100 anos. Então, o nosso cérebro é de milhares de anos atrás, na época que não tinha geladeira, que eu não conseguia o quê? Estocar o meu alimento. Então, hoje você vê que a população está o quê? Acima do peso. Então, o ser humano, ele virou que nem peixe. O peixe, ele morre pela boca. Então, o ser humano desenvolveu obesidade, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né? Várias doenças crônicas, né? Síndromes metabólicas, que estão associadas o quê? A essa questão biológica do cérebro. Eu vou comer até explodir, porque eu não sei se amanhã vai ter comida. E essa estrutura do nosso cérebro, né, que chama córtex pré-frontal, ele consegue o quê? Prever o futuro. Então eu posso treinar o meu cérebro para saber, pô, amanhã eu não vou passar fome, então eu não preciso comer a pizza inteira, posso comer um pedaço, amanhã comer outro. A pizza não vai sumir, não vai evaporar. Então isso é o quê? É eu treinar a minha capacidade cerebral. Tá? Então anota aí, porque isso, pessoal, é muito importante para vocês entenderem a teoria do passar em medicina com 60 dias de estudo. Nós somos seres biológicos, nós não somos seres lógicos. Por isso que o pobre, tá? Ele vai na Casas Bahias e parcela uma geladeira em 24 vezes, a geladeira moderna, que faz gelo, que faz isso, que faz aquilo, e o cara mora num casebre. Não estudou, não tem diploma, não tem faculdade, mas juntou o ano, né? E aí, se tu botar juros, o cara vai pagar 13 geladeiras. Isso é o quê? É biológico. A pessoa comprou por impulso. Não tem lógica nisso. O que, que tem lógica? A pessoa pegar esse dinheiro, comprar livros, comprar cursos, comprar treinamentos para ela mudar de vida, para ela estudar, para ela ter um diploma, para ela poder, no futuro, ter uma qualificação profissional e sair da pobreza, sair do salário mínimo, né? Da exploração, né? Ficar ali o dia inteiro trabalhando para enriquecer o patrão. Então, esse é um exemplo que nós somos seres biológicos, nós não somos seres lógicos. Então, a pessoa reclama do preço da carne, reclama do preço do arroz, reclama do preço da gasolina, mas a pessoa não lê um livro para se desenvolver profissionalmente, ter mais capacidade, melhorar e poder conseguir um emprego melhor, conseguir um salário melhor. A pessoa não faz isso. Né? Então, tem coisas que não tem lógica, mas tem uma explicação biológica. Tá? Então, essas estruturas, tá, pessoal? Grava aí, tá? E o hipotálamo, então, ele vai fazer toda essa questão logística, né, dos recursos. Então, vamos dizer assim que o hipotálamo, ele é o nosso gerente financeiro, tá? E no cérebro, nós não temos dinheiro, nós não temos a moeda dinheiro, nós temos uma outra moeda que se chama ATP. Quem conhece aí, pessoal, escreve assim, ATP. Quem sabe o que é ATP? Esse é o dinheiro do cérebro. Se chama adenosina trifosfato. Então, eu como um pedaço de pão, esse pão é transformado, esse carboidrato, essas moléculas maiores, elas são quebradas em glicose. Essa glicose, ela passa, ela é absorvida lá no duodeno, dela vai para a corrente sanguínea, e aí tem um hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina. Esse hormônio, o que ele vai fazer? Ele vai ativar receptores na célula que vão abrir uma porta para a glicose entrar. Por quê? Porque a glicose é polar. Então ela se mistura com a água, ela é polar. Enquanto a barreira da célula, lembra que a célula tem uma barreira para mim poder entrar. Ela tem uma barreira ali de proteção, que é uma bicamada fosfolipídica. Então, como a barreira da célula, a membrana da célula é apolar, a glicose apolar ela não entra. Então, esse hormônio vai entrar e vai ajudar a glicose a entrar dentro da célula. Essa glicose entrando dentro da célula, ela vai para uma organela celular chamada mitocôndria. E ali ela vai fazer
a indústria, ali a mitocôndria é a indústria da célula, ali que produz o quê? Energia. Então eu estou aqui conversando com vocês, eu estou gastando o meu ATP, adenosina trifosfato. Escreve assim, ATP. Esse é o dinheiro do corpo, esse é o dinheiro do cérebro. E o hipotálamo, então, ele faz esse gerenciamento desses recursos que nós temos, tá? Então, ATP. E toda a questão hormonal. Então, ele faz toda essa modulação hormonal do nosso corpo. E através de várias glândulas endócrinas, tá? Enfim, então essas quatro estruturas, elas são fundamentais para a gente poder entender, então, a teoria de passar em medicina com 60 dias de estudo. Tudo bem você não acreditar em mim, tudo bem você achar que é golpe, mas tenta escutar o que eu vou falar, tenta ver os meus argumentos e ver se faz sentido ou não, né? Para pelo menos você ter um outro ponto de vista que não é só aquele de você sentar a bunda na cadeira e ver as videoaulas, tá? Beleza, agora vamos para a prática. Então agora a gente vai ver na prática qual que é a lógica dessas estruturas, dessa neuroanatomia do cérebro no contexto de passar em medicina. Então vamos lá. Então, qual que é o primeiro passo? O cara quer passar em medicina, o que ele faz? Primeira coisa, ele vai lá, assina um cursinho online, né? Assina lá um cursinho online, pega lá uma plataforma, cursinho famoso, né, 10, 15 reais por mês, baratinho e tal, vou pegar um cursinho, beleza. Ele entra lá no cursinho e tem 1000 videoaulas. Só de matemática são 300 aulas. E aí, pessoal? O que o cérebro pensa? O cérebro, ele é biológico, ele não é lógico. O que o cérebro pensa? Vamos lá, pessoal, me ajudem. O que o cérebro pensa? 300 aulas de matemática. Aí dá vontade de lavar a louça, dá vontade de arrumar aquele roupeiro que faz anos que você não arruma, dá vontade de limpar o vidro que tá sujo, dá vontade de fazer qualquer coisa, menos ver as 300, 400 aulas, né? Aí, por exemplo, o cara faz cursinho presencial, aí ele compra aquelas apostilas cheias de gravuras e detalhes e desenhos e gráficos e coloridas, né? Um monte de apostila e não sei o quê, e aí ele vê aquela pilha de apostila. Eu tenho uma aluna minha chamada Flávia, e ela fala, Léo, eu fiz cursinho, Léo, eu gastei 6.000 reais para comprar as tais das apostilas. E eu confesso para você que eu nunca estudei pelas ditas apostilas. Vamos lá, pessoal, me ajudem, pessoal, me ajudem. O que acontece quando eu assino a plataforma, né, baseado no que eu falei, de neuroanatomia, que eu falei sobre o cérebro. Tem lá, tem 1000 aulas, eu assinei um cursinho online com todo o material, com todas as aulas, com todos os conteúdos, super completo, e aí eu chego lá e eu me deparo com 1000 aulas. Cada aula tem de 1 a 2 horas. E aí só matemática, que é uma das matérias mais importantes, só de matemática são 300. São 300 aulas. Ó, a Amanda falou, eu ficaria maluca. Quem mais, pessoal? Vamos lá, pessoal. Me ajudem, pessoal. É para vocês participarem da aula. Me ajudem. Ó, o Sítio Mendes já começa a procrastinação. Ó, o William falou, tem cursinho de 17.000 reais na minha cidade. Eu ficaria com depressão. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal, ele sempre, pessoal, ele sempre vê custo-benefício. Exemplo, Léo, eu quero correr 5 km. Pessoal, amanhã eu vou acordar de manhã e vou correr 5 km. Aí o cérebro, ele vai lá e cria todo... Olha que bizarro isso, pessoal. Ele faz toda uma engenharia, ele pensa o quanto de energia que ele vai gastar. E ele pensa assim, pô, cara, eu vou gastar muita energia correndo 5, mas é bom para minha saúde. Não, mas eu vou ficar mais saudável, vou emagrecer, eu vou ficar mais bonito. O cérebro, ele pensa na energia. E aí o córtex frontal, ele pensa assim, não, eu não vou correr, cara. Por que correr? E aí começa aquele self-talk, aquela vozinha lá na tua mente. Por que correr? Não, correr não. Amanhã eu vou correr. Depois de amanhã eu vou começar.
Hoje não. Não é assim? Não é assim? Não, hoje eu não vou começar a dieta, mas amanhã, Léo, amanhã eu vou destruir na dieta. Não é assim? Só hoje, Léo, só hoje eu vou comer esse pedacinho de bolo. Aí tu come o bolo inteiro. Não é assim, pessoal? Comenta aí, pessoal. Tô mentindo? Tô mentindo, pessoal? Ou é assim que acontece? Tu diz assim, não, Léo, eu vou comer só aquele pedaço, só uma bolachinha, só um quadradinho do chocolate. Aí tu come a barra inteira de chocolate. Ó, o Amadeu falou que sim. É assim que acontece, pessoal. Então, isso, pessoal, é cerebral. O nosso cérebro, ele sempre vai querer gastar menos energia. Então, o cara começa na academia, eu trabalhei anos com academia. O cara começa, primeira semana ele vai na academia, segunda semana ele já falta na sexta-feira, na terceira semana ele já não vai na segunda, ele não vai na terça, ele pensa, pô, quarta-feira já tá acabando a semana, mas semana que vem eu começo. Aí na quarta semana ele não vai mais. Aí ele comprou um plano de 12 meses na academia, 12 meses na academia que ele paga para não ir. Ele paga academia para não ir. Eu tenho um aluno meu, chama Henrico. Henrico. Ele falou assim, Léo, os meus pais pagavam o tal do cursinho para mim e eu inventei de fazer autoescola. Então, olha que louco, ele estava pagando o tal do cursinho, mas ele tinha uma neuroassociação tão negativa com aquele ambiente de competição, de um querendo ser melhor que o outro, de um monte de conteúdo, muita teoria, muita coisa. Ele criou uma. Então, que ele, em vez de. Ele ia para autoescola. Ele inventou de fazer autoescola. Olha que louco isso, pessoal. Então, ele estava ali, tinha que estar estudando, estava pagando para aquilo, e o cara inventou de fazer outra coisa. No meio do. Entendeu? Olha que bizarro isso, pessoal. Então, o córtex pré-frontal, ele vai criar vários mecanismos de procrastinação. Você vai fazer a pessoa procrastinar, tá? Beleza, mas não é só isso, pessoal, que acontece. Aí o cara assinou lá o cursinho online, né? Ele viu as videoaulas, porque no começo não estava motivado, né? Ele vê a videoaula. Isso acontece, pessoal. Aprender e memorizar, gasta ou não gasta ATP? Lembra lá, a nossa energia é o quê? ATP. Gasta ou não gasta ATP, pessoal? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Gasta muita energia. Quem já estudou aí, pessoal, não fica cansado quando tu estuda? Então, estudar, pessoal, gasta muita energia, muita energia. Lembra, o cérebro ele é preguiçoso, pessoal. Se o cérebro não fosse preguiçoso, não estaria todo mundo acima do peso. Estaria todo mundo na academia, fazendo dieta, comendo brócolis. Mas o cérebro ele é preguiçoso. Então, pessoal, aprender e memorizar gasta muito que ATP, adenosina trifosfato, tá? E aí, pessoal, olha que louco isso, tá? Olha que louco isso. Quando eu estudo de forma passiva, tá? Passiva, eu não estimulo o cérebro. E quando eu estudo de forma ativa, eu estimulo o cérebro, tá? Então, o que acontece? Eu assisti a videoaula, né? E os conteúdos do Enem, do vestibular, são conteúdos do ensino médio. Então não são conteúdos de faculdade, mega complexos, não, são conteúdos do ensino médio. Léo, mas eu vi uma questão que era mega difícil. Meu querido, o professor de matemática, que é especialista naquilo, o cara demorou 30 minutos para fazer a questão. Tu vê a resolução do cara, demorou 30 minutos. Você tem 3 minutos para fazer a questão. Ou seja, é uma questão que a maioria vai errar. E se a maioria erra, você não precisa acertar essas questões, devido à teoria da resposta ao item. Grava isso que nós já vamos falar sobre teoria da resposta ao item, tá? Não é o momento agora, tá? Mas, no geral, são conteúdos simples, né? Você vê a videoaula, você entende porcentagem. A camiseta custa R$100, menos 20% de desconto é R$20. Então, o preço final da camiseta vai ser R$80. Pô, é básico. A minha mãe, que é doméstica, sabe. Regra de 3, média ponderada, né? A média salarial dos médicos do hospital da cidade do interior de São Paulo, que vai receber o investimento do governo de tantos milhões de reais, logo quanto que será o salário médio final dos médicos. É uma parada assim, né?
Tem toda aquela historinha, tem a questão, tem isso, tem aquilo. Pô, mas no geral, pessoal, é um conteúdo, não é um conteúdo muito avançado. Pô, é ensino médio. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sei que o cérebro, ele foca só nas questões difíceis. Ele foca só na questão mega complexa de biologia. Não foca naquela de ecologia, de coleta do lixo. Não, ele foca na questão difícil. O nosso cérebro é treinado para focar em coisas negativas. Por isso que a televisão soca um monte de notícia de desgraça. Por que tu abre a televisão e só tem desgraça? Só tem roubo, assalto, sequestro, só desgraça. Não tem as coisas positivas. Por quê? Porque a desgraça chama a atenção do cérebro. A coisa boa não chama a atenção do cérebro. A desgraça sim, a desgraça tu fica ali louco. Então o que acontece, pessoal? Você entende o conteúdo, né? Você vê a videoaula, você entende. Você tem, pô, Léo, eu entendi o conteúdo, eu aprendi o conteúdo, né? Quem faz cursinho e tá me assistindo aí, ou já viu videoaula, ou já viu alguma coisa, vai entender o que eu tô falando agora. Tu vê a videoaula, tu entende a parada ali. Pô, Léo, eu entendi esse conteúdo de porcentagem, entendi esse conteúdo aqui de matemática, entendi esse conteúdo de biologia. Pô, eu tenho uma noção do conteúdo, né? Pô, é o básico esperado do cara com 15 anos. O cara com 10 anos. É o esperado, é o básico, pessoal. Que todo mundo deveria saber. Matemática básica, tá? Tu entende aquilo. Só que aí, o que acontece, pessoal? Você usa, né, lembra lá, o córtex pré-frontal, ele é o músculo da aprendizagem, tá? Então ele faz memória de curto prazo, ele processa aquelas informações que você está tendo ali. Só que o que acontece? Não tem a memória de longo prazo, porque você é passivo durante os estudos. E aí, pessoal, gera o que eu chamo de efeito azeite. Escreve aí, ó, efeito azeite. Então, o que é o azeite? O azeite, ele tem o quê? Ele reduz ali a aderência, né? E você acaba deslizando, né? Então você tem um deslize ali, você acaba zerando ali, né? O atrito, e aí você tem o quê? Você desliza aquele conteúdo, aquelas informações do seu cérebro. Então o efeito azeite ele acontece por quê? Porque você trabalha só a memória de curto prazo. Então a grande problemática do modelo brasileiro, tá? Do modelo de estudo brasileiro é por quê? Porque esse modelo ele trabalha só a memória de curto prazo nos alunos. Então passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e o cara ainda não conseguiu passar em medicina. Por quê? Porque ele está trabalhando só a memória de curto prazo. Então passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ele já esqueceu todo o conteúdo. Memória de curto prazo. Comenta aí, pessoal, quem já sofreu com o efeito azeite? Comenta aí para mim. Comenta aí, né? Então, olha que bizarro isso, pessoal. O tálamo, lembra lá do tálamo que eu falei para vocês? Ele é o porteiro do cérebro, então ele recebe todos os estímulos. Então, hoje, quando você acorda de manhã, o que os estudos? Inclusive, eu vou falar no projeto, eu vou pegar um artigo falando sobre isso. Os estudos neurocientíficos, eles falam o seguinte, que quando você acorda de manhã e você vai no banheiro ali fazer as suas necessidades e você pega o telefone, 10 minutos você tem mais acesso à informação do que a minha avó há 80 anos atrás. Tá? Por quê? Na época da minha avó, tá? Década de 50, 60, o único meio de informação era através do jornal. E algumas pessoas mais ricas da cidade tinham acesso ao rádio. Então, ela tinha informação uma vez por semana que chegava o Jornal da Capital. Hoje, você acorda de manhã em 10 minutos rodando o feed da tua rede social, você tem mais acesso à informação do que a minha avó tinha. Então, o cérebro, olha que bizarro, ele não sabe o que é importante ele gravar. Ele não sabe que é importante ele gravar a fórmula de física ou o famoso que traiu a namorada dele, entendeu? Às vezes você grava o nome do famoso, você sabe toda a história, você consegue contar a fofoca para os seus amigos, mas você não sabe explicar como funciona as fórmulas de cinemática, movimento retilíneo uniforme. Você não sabe. Então, por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele grava aquilo que tem um estímulo emocional. Então, às vezes, é muito mais lúdico, é muito mais interessante você ver coisa na rede social. E aí é muito bizarro, né? Porque hoje você vê o telefone, a evolução que teve o telefone e a evolução da sala de aula, a sala de aula é igual. É a mesma sala de aula. Eu lembro da minha época, pessoal, que era proibido usar o telefone na sala de aula. E eu passei medicina em primeiro lugar, sem pisar numa sala de aula, estudando através do meu telefone, do meu computador.
Então, olha que bizarro isso, pessoal. Era proibido. Hoje não, né? Hoje tu pode usar o teu telefone tranquilo. Inclusive na medicina tu pode usar para tu consultar a dose de uma medicação, um termo que você quer revisar, você usa o teu telefone como uma ferramenta para ajudar você no processo de aprendizagem. Na minha época era proibido e eu passei medicina sem pisar numa sala de aula, só estudando sozinho em casa. Então olha que bizarro isso. Então a sala de aula, o modelo brasileiro, ele é tão ruim que tem um estudo feito, né, uma pesquisa, chama PISA, e eles compararam a capacidade cognitiva dos estudantes brasileiros com os europeus, com os americanos. E o Brasil tem um dos piores desempenho do mundo inteiro, perdendo para países que têm menos dinheiro que nós, como por exemplo a Argentina. Então olha que interessante isso, pessoal. O brasileiro, não é que o brasileiro tem menos neurônio, é que o modelo de estudo brasileiro ele é tão ultrapassado que não estimula o cérebro. Então é como se você tivesse um balde. Imagina que você vai lavar a calçada da sua casa. E você pega um balde e você liga a torneira. Você liga a torneira para encher o balde para tu conseguir lavar a calçada da sua casa. Só que embaixo do balde tem um furo. E aí você fica ali, meu Deus, Léo, não tem jeito de encher esse balde. Eu tô aqui horas e horas e horas e não encho o tal do balde. Por que não enche o balde? Porque tem um buraco embaixo do balde. Então não adianta você ter a melhor torneira, não adianta você ter a melhor água, você ter uma torneira com vazão, uma torneira elétrica que esquenta, que não sei o quê, se o balde tá furado. Você não vai conseguir encher o balde porque ele tem um furo embaixo. Ou seja, não adianta você ter o melhor material de estudo, não adianta você ter o melhor cursinho da internet, baratinho, 15, 20 reais por mês, não adianta você ter os melhores professores, cronogramas, mentores, não adianta, pessoal, se o teu cérebro tá furado, entendeu? Tem um buraco ali que tá todo o conteúdo tá passando por ali e você não tá pegando essa informação. E aí eu pego caras que tá 2, 3 anos e o cara não sabe os conteúdos. Eu pergunto para ele, me explica aí, o que é média ponderada? Me explica. O cara não sabe. Tá, mas tu tá 3 anos fazendo curso, mas tu não sabe o que é média ponderada. Me explica o que é escala matemática básica. Me explica como é que calcula o volume de um cilindro. Me explica, como que calcula o volume do prisma? Eu tô há 7 anos sem fazer prova. Como é que eu lembro da fórmula do prisma e tu não? Pô, tem alguma coisa errada aí, né? Então o cara tá ali estudando, ele tá tão focado no material, em ler a apostila, só que ele esquece que gerou o efeito azeite, que ele tá trabalhando só a memória de curto prazo. Ele não tá trabalhando a memória de longo prazo. E aí é bizarro, pessoal. O cara vê lá, não. Então, para mim ter memória, eu vou fazer uma revisão de 7 dias, uma revisão de 14 dias, uma revisão de 30 dias. E aí o cara fica naquela de revisar, ele lê o livro, e aí quando ele vê, ele tem a revisão de matemática são vários conteúdos, a revisão de biologia, e ali vira uma bola de neve e não é funcional. Primeiro porque você não vai ativar a memória de longo prazo lendo, né? Porque senão você lê o livro ali, você decora tudo, né? Imagina, eu li o livro e eu vou saber tudo do livro. Não, amanhã tu já esquece. Por quê? Porque tu acorda de manhã e pega o telefone. Antes de dormir, tu pega o telefone, ou seja, você tem um estímulo de informação. Imagina, pessoal, como é que era antigamente? Para me passar a informação, eu tinha que escrever o quê? Eu tinha que escrever uma carta. Ou às vezes mandava uma pessoa, né? Antes da carta, mandava o quê? Eu falava para a pessoa tinha que memorizar o que eu falei, e aí chegava lá. Aí tem aquele conceito do telefone sem fio, porque eu falava uma coisa, eu falava A, chegava B. Depois veio o advento da carta, né, a capacidade de escrita do ser humano, né? Então, agora eu mando informação através da escrita, eu escrevo uma carta e mando. Aí manda a pessoa a cavalo. Depois treinaram os pombos, né? Aí manda as aves com a informação, né? Treinaram elas para mandar essa informação, né? Aí depois veio o jornal, depois veio o rádio, depois veio a televisão e hoje a rede social. Então, antes para mim ter acesso à informação, eu lembro, né, a primeira TV que a minha mãe comprou. Ela trabalhou lá, juntou dinheiro. O pobre é assim, né? Ele junta dinheiro não para fazer um curso, comprar um livro, fazer né, para mudar de vida. Não, o pobre junta dinheiro para comprar uma TV, né? Olha que bizarro isso. Minha mãe comprou a TV e eu lembro que era o único canal que tinha era a Globo. Então o único acesso que eu tinha informação era a Globo. Hoje não. Hoje você pode ter acesso à informação através do Instagram. Você pode ter acesso à informação através do TikTok, através do YouTube, através do Google, né? Então tem várias fontes para mim ter acesso à informação. E isso que é a grande problemática. Por quê? Porque o cérebro pensa assim, olha a avalanche de informação que eu estou tendo acesso, olha o quanto de estímulo de informações e conhecimentos que eu estou tendo acesso, por que eu vou gravar a fórmula do cilindro? Área da base vezes a altura. A área da base é uma circunferência,
πr ao quadrado. Essa é a fórmula. Multiplico pela altura, eu vou saber quanto de volume que eu vou ter. Essa é a fórmula. Então, por que eu vou gravar essa fórmula? Né? Qual que é a lógica? Olha a quantidade de informação que eu estou tendo acesso, olha o quanto de estímulo que eu estou tendo. O famoso que traiu a esposa, o personal que pegou a esposa do cantor, o BBB, a novela, né? Então, olha a quantidade de informação que eu tenho acesso. É muita coisa, pessoal. E vicia isso, né? Quanto mais informação você tem, mais aquilo vicia. Então, se coloca, né? Tem empatia com o teu cérebro. Olha o esforço que ele tem que fazer. Então, olha que bizarro. Você acaba, quanto mais você estuda, menos você aprende, né? Tem pessoas que relatam para mim, pô, Léo, eu tô aqui fazendo cronograma, fazendo cursinho, eu comprei banco de questões, eu comprei cursinho, eu comprei cronograma, eu comprei um monte de coisa na internet. Gastei todo o meu dinheiro. E parece que quanto mais eu estudo, menos eu aprendo. Comenta aí, pessoal, quem tem essa sensação, né? Vamos lá, pessoal, quem tem essa sensação? Quanto mais eu estudo, menos eu aprendo. Léo, você é viciante, suas aulas. Obrigado, William, obrigado. O bem mais precioso que eu tenho é meu conhecimento, né? Então, ó, a Shirley Fernandes, eu tenho, Léo. O Amadeu, eu tenho. A Luciana, eu tenho essa sensação. Olha que bizarro, pessoal. Várias pessoas aqui comentaram isso, né? Então, quanto mais eu estudo, menos eu aprendo. Por quê? Por causa do efeito azeite. Tá? E aí, pessoal, tem um outro ingrediente que a gente coloca nessa equação. Então, o tálamo ali processa aquela informação de não sei o que é importante. O meme do BBB, o meme da rede social ou a aula de física que eu vi? Ele não sabe, porque aquilo não fixou ele. Não teve um estímulo, porque você foi passivo. E aí, pessoal, lembra lá do hipotálamo? Hipotálamo é o gerente, ele que gerencia os recursos. E aí o hipotálamo, quando ele fica estressado, tá? Ele fica estressado, ele fala para as glândulas suprarrenais que ficam acima do rim, tá? Ele fala para elas secretarem um hormônio chamado cortisol, tá? O cortisol, tá? Ele tem várias funções no nosso corpo, ele é muito benéfico, mas ele é muito conhecido como o hormônio do estresse, né? O hormônio do estresse. Então, estressado, aumentei meu cortisol. Então, esse cortisol, o que os estudos falam? Que quando eu tenho um aumento do cortisol, esse hormônio, então eu aumentei esse hormônio no meu sangue. Então, a suprarrenal, as glândulas logo acima do rim, elas começam a secretar um monte de cortisol. Essas glândulas, quando elas aumentam o nível sérico, ou seja, a quantidade de cortisol no sangue, o que os estudos mostram? Que você tem uma hipoatividade dos neurônios de qual região do cérebro? Do hipocampo. Então, olha que bizarro, pessoal. Aquele branco que você tem na prova do Enem é por causa do cortisol. O cara chega, Léo, eu saí da prova do Enem chorando, eu fiz o ano inteiro do cursinho e não passei em medicina. Porque ele teve um branco de prova, ele aumentou o cortisol. E aí, na hora da prova, ele não conseguiu resgatar as informações que estavam lá no hipocampo dele. É tipo assim, eu fiz o trabalho da escola, gravei no Word, só que um dia antes de ir para a aula, né, eu fui abrir o Word para ver o trabalho, para imprimir o trabalho, e eu não consegui abrir. O meu computador não conseguia abrir, deu um bug no meu computador, não conseguiu abrir o documento do Word que eu havia salvado no meu trabalho. É a mesma coisa que acontece. Então, olha que interessante, pessoal. Você estuda, você faz cursinhos, você vê videoaula, você faz questões, só que nada disso é importante. Por quê? Porque você tem o efeito azeite, o conteúdo desliza no cérebro. É o exemplo que eu dei. Você tem um balde, você está enchendo aquele balde, só que tem um buraco embaixo. Quanto mais água você coloca, mais sai. Por quê? Porque não teve retenção, não teve o que a gente chama de codificação semântica. Então, para mim conseguir ativar o hipocampo, que é o músculo do cérebro da memória, que faz a memória de longo prazo, que vai ser a memória solicitada no dia do Enem, eu preciso ter codificação semântica, preciso ter uma codificação, que é o exemplo que eu dei. O cara com a camiseta vermelha não vai me chamar atenção. Na rua, eu tô caminhando na rua, vi o cara com a camiseta vermelha, não vai me chamar atenção. Agora, se o cara estiver vestindo a camiseta do meu clube, de coração do Internacional, vai me chamar atenção. Por quê? Porque tem um gatilho emocional. Entendeu, pessoal? Tem um gatilho emocional, tem uma emoção. Se eu pego uma informação e coloco emoção, eu tenho memória de longo prazo. Tá? Durante o projeto Você na Medicina vai ter, na terceira aula, eu vou falar sobre o GPOM,
que é uma técnica de memorização que eu aprendi com um professor dos Estados Unidos, que ajuda você a pegar a informação, você pega a informação e você traduz ela para a linguagem do cérebro. Tá? Se chama GPOM. Eu não vou falar na segunda aula, tá? Falei terceira aula, não. É na segunda aula que eu vou falar sobre o GPOM, que é o Guia Padrão Ouro da Memorização. É uma técnica que eu aprendi com os americanos, para você fazer essa codificação semântica para você fazer a memória de longo prazo. Tá? Memória não é revisar 7 dias, 14 dias e 30 dias. Isso aí não é memória de longo prazo, tá? É muito mais complexo que isso. Então, participem do projeto, porque lá eu vou explicar isso para vocês, tá? Estão entendendo até aqui, pessoal? Estão pegando? Comentem para mim, estão pegando? Estão entendendo? Então vamos lá. Então nós falamos de neuroanatomia, falamos do efeito azeite, tá? Entenderam a lógica, pessoal? Entenderam a lógica? Lembrando, né? Nós estamos falando o quê? A teoria por trás do método de 60 dias. 60 dias de estudo para você poder passar em medicina, tá? E esse é o tema central da aula de hoje. Então, eu estou explicando toda a teoria por trás disso. Estou trazendo todos os meus argumentos para mostrar para você. Eu não quero que você concorde comigo. Tudo bem você achar que demora 3, 4, 5 anos até você conseguir uma aprovação em medicina. Essa é a sua opinião. Eu só estou trazendo aqui a minha opinião e trazendo argumentos para sustentar essa visão que eu tenho, que eu aprendi com os americanos, tá? E o Brasil é considerado o pior do mundo da educação, né? Então, a nossa reflexão é o quê? O que eu preciso fazer para mudar essa mentalidade da galera que está estudando errado, tá? Beleza, então falamos de neuroanatomia, falamos do efeito azeite. E aí o outro tópico que eu falei que eu ia falar com vocês, né, que é a questão de prova, né? Então agora nós vamos falar sobre estratégia de prova, tá? Nós vamos falar então sobre estratégias de prova, tá? Eu até postei esses dias aí na minha rede social, falei assim, ó, 1 ano você estudando com o método brasileiro, né, com o balde furado, com o efeito azeite, equivale a 30 dias de estudo com o método americano. Tá? E muitas das pessoas falam, Léo, como assim, cara? 1 ano de estudo, eu posso transformar 1 ano de estudo em apenas 30 dias de estudo? Como assim? Vou dar um exemplo para vocês, tá? 30 dias nos Estados Unidos, você aprende mais inglês do que 6 anos num curso aqui no Brasil. Por quê? Quando você faz o curso lá você contrata uma escola de inglês lá para te dar aula, te dar uma apostila, para você fazer o exercício, I am, he is, she is, né? Aprende ali os pronomes, conjugação verbal, I was, né? O passado, eu estava, I will, né? Eu vou, né? O futuro, passado, presente. Você recebe aquela apostila, você estuda ali 60 minutos na sala de aula e você vai para casa e deu, né? Você assiste filme em português, o teu telefone está configurado em português, você tranquilo, né? Você aquilo ali, estudou ali 60 minutos e deu. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu chego no aeroporto, lá no consulado americano, o cara não sabe falar português, nenhuma palavra. Inclusive, eles acham que no Brasil você fala espanhol. Eles nem sabem que no Brasil o brasileiro fala o português. Ele acha que no Brasil fala espanhol. Então, o cara vai falar contigo em inglês, você vai ter que desenrolar. Você chegou no metrô, você vai ter que perguntar uma informação para algum policial, você vai ter que falar em inglês, né? Você vai no mercado, tá? Eu tô lembrando aqui, pessoal, quando eu fui para os Estados Unidos, meu primeiro dia nos Estados Unidos. Tu vai no mercado, né? Eu peguei o Uber, eu falei pro cara que eu queria ir no mercado. O cara não sabe português, não sabe nada, ele só sabe inglês, então tu vai ser forçado a falar com ele. No segundo, terceiro dia você já tá sonhando em inglês, você começa a pensar em inglês. Ah, eu tenho que ir na loja, você já começa a pensar, né? Inglês. Você tem uma imersão no idioma. Você pensa o idioma 24 horas por dia. Então, 30 dias nos Estados Unidos equivale a 6 anos num curso no Brasil. Por quê? O curso no Brasil é 60 minutos e deu. Você estudou ali 60 minutinhos e acabou. Já eras. Entende? Agora, quando você tá lá na gringa, você é 24 horas por dia pensando aquele idioma. Entendeu? Então, eu tenho o quê? Uma imersão. E aí vem o conceito. Anota aí, pessoal, isso é importante. Intensidade distorce o tempo.
Por exemplo, eu corro 5 quilômetros, tá? Corro 5 quilômetros ali, mais ou menos fazendo ali uma média de uns 7, 8 minutos por quilômetro, tá? 7 a 8 quilômetros. 7 a 8 minutos por quilômetro. Essa é a minha média, tá? Quando eu vou correr mais ou menos 5 quilômetros. O maratonista, ele faz de 3 a 4 minutos. Então, ele faz o que eu demoro 40, 50 minutos, ele faz em 20 minutos. Intensidade distorce o tempo. Escreve para mim. Pega aí, digita aí. Intensidade distorce o tempo. Escreve aí. Intensidade distorce o tempo. Outro exemplo. Eu estou no Rio Grande do Sul. Eu quero ir para São Paulo, 1.000 quilômetros. Se eu for a pé, vai demorar um mês. Se eu for de bicicleta, vai demorar aí uns 20 dias. Se eu for de avião, demora 70 minutos. Pegaram a visão? Se eu for de avião, se eu sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo de avião, 70 minutos. Intensidade distorce o tempo. Tudo bem você não acreditar em mim, mas é fato que 30 dias aplicando o meu método, você aprende mais do que um ano de cursinho. O que é aprender? É você entender aquela informação, você compreender aquela informação e você gravar essa informação na memória de longo prazo. Por quê? Porque não adianta nada você aprender o conteúdo e esquecer. Porque lá no dia do Enem, o que vai ser usado, pessoal, lá no dia do Enem? O Enem, o vestibular, né? Tô dando o exemplo do Enem, mas o Enem e o vestibular são provas o quê? Prova de memória. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Comenta aí. Se você concorda, escreve assim, eu concordo. Escreve assim, eu concordo. Para saber quem concorda comigo. O Enem e o vestibular são provas de memória. Quem lembra da fórmula, área da base vezes altura, faz a questão do cilindro, área da base vezes altura. Se o cara viu a aula de cilindro, só que ele não sabe como que faz a questão, ele vai errar. Então, a prova é uma prova de memória. Então, quando eu estou estudando, eu tenho que ter o quê? Memória de longo prazo. Por quê? O cara estuda de forma passiva, ele é passivo, ele vê a videoaula, ele lê a apostila, só que passa uma, 2 semanas, o que que acontece? Ele esquece o conteúdo. E aí ele tem que estudar de novo o conteúdo. Aí acontece, ele fica no ciclo, esquece, estuda de novo, esquece, estuda de novo, esquece, estuda de novo, esquece, estuda de novo. E em nenhum momento esse sujeito, ele se questiona. E aí, por quê? Porque o cara não quer fazer simulado. Ele não quer ver que tá errado o que ele tá fazendo. Ele não quer ir pro campo de batalha para ver os erros. Erro, pessoal, você aprende errando. Quando acabar a live aqui, pergunta pra tua mãe, como é que tu aprendeu a andar? Caindo e levantando. Não foi lendo livros, não foi vendo videoaula no YouTube. Você aprendeu a andar caindo e levantando. Só que tem pessoas que só vai descobrir que não passou em medicina no dia do Enem. Por isso que no primeiro dia do método atletamente, o primeiro dia eu falo assim, ó, cara, tu vai pegar uma prova e tu vai fazer o TEC, técnico de circuito. Você vai ir pro campo de batalha, você vai sujar a mão de terra no primeiro dia de prova. Lembra, mas eu tenho medo. Não interessa. Você vai pegar a prova e vai zerar a prova inteira para me saber. Eu quero que tu sinta isso na pele. Porque é isso que vai dar a aprendizagem, é isso que vai dar a aprovação para você. Tu pegar a prova e zerar ela. E sentir na alma o que é você ler a questão e não saber fazer. É isso que vai te dar a aprendizagem. É provado cientificamente. É isso que tu aprende, ler e não saber como funciona. E aí depois, óbvio, você precisa ter um material de estudo, né? Tem que ter um material de estudo para você conseguir fazer esse modelo de estudo. Não adianta você só ler a questão e não saber fazer. Tá, não sei fazer a questão. E agora? Agora tu pega o material e aprende. Aí, por exemplo, dentro do material que eu disponibilizo para os meus alunos dentro do curso Atletamente, lá tem, por exemplo, pega, por exemplo, geometria. Aí eu dou 10 exemplos, né? 10 exemplos de como que geometria espacial e plana aparece na vida do aluno. Por exemplo, a TV. A TV tem um formato retangular. Geometria. Por que a tampa da panela não é quadrada e é redonda? Geometria. Então, os professores que montaram material, eu pedi para eles, eu quero 10 exemplos. Não adianta tu me vir aqui com uma apostila de 1000 páginas, o cara não vai entender. Eu quero que tu mostre no dia a dia do cara onde é que tá a matemática. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui tem o formato do quê, pessoal? Tem o formato do quê esse copo? Formato do quê, pessoal? É o formato de... Qual que é a base? Qual que é a base disso aqui? É o quê? É o quê, pessoal? Vamos lá. Comenta aí pra mim.
O que é isso aqui? Tem uma altura e o que é a base aqui? É uma circunferência. Tem um raio e a partir do raio, πr ao quadrado, eu consigo ver o quê? A área que tem a circunferência, multiplico pela altura, eu tenho o volume. Eu sei quanto de café que eu consigo colocar dentro desse copo. O quanto de suco que eu consigo colocar dentro desse copo. É geometria, pessoal. Eu não preciso ficar 3 anos estudando para saber isso. Enem 2023 teve 3 ou 4 questões de geometria, pessoal. A minha mãe, que é doméstica, sabe disso, se eu ensinar para ela. Entendeu, pessoal, o que eu tô falando? Entendeu? Olha, mas demora 3 anos. Sim, pessoal, eu sei que demora. E usando o método errado, vai demorar até mais. Agora a pauta é: você quer ficar todo esse tempo estudando? Tá aqui, ó, pessoal. Geometria tá no meu dia a dia. Por que que eu vou ficar um ano inteiro estudando a mesma coisa? Tá aqui. Eu aprendi uma vez e deu. Óbvio, o Enem não vai pedir. Ele vai falar, Joãozinho vai dar uma festa, e aí na festa vai ter 50 copos no formato de um cilindro, e aí quanto de litros de refrigerante ele tem que comprar para poder encher os copos para 50 pessoas da festa. Aí você vai calcular quanto de volume que cai em cada copo, multiplica por 50, aí vê quantos litros quantos ml tem em cada refrigerante, vê quantos litros de refrigerante tem que comprar. O Enem vai pedir isso, ele não vai pedir. Mas se eu sei a base do conteúdo, eu consigo resolver qualquer questão, e eu não preciso ver uma videoaula de 2 horas, tem aulas no YouTube sobre geometria que tem 2 horas. Eu não preciso ficar 2 horas para entender que a área da base multiplica pela circunferência. A área da base é uma circunferência, πr ao quadrado multiplicado pela altura. Eu vou saber o volume disso. Olha, mas aqui é fácil. Sim, estou pegando uma coisa fácil. Poderia dar um exemplo de biologia, dar um exemplo de geografia. Né? Aí, lá no material que a gente montou para os alunos, tem tudo isso. Tem exemplos para o cara ver no dia a dia dele. E aí ele sai daquele estudo passivo e ele começa a ter uma imersão. O cara é técnico de enfermagem, ele vai tomar o cafezinho dele e ele lembra das aulas do curso e ele vê, pô, esse cafezinho aqui, quantos ml tem? Tem 100, é um copinho de 200 ml. Então, se eu sei que a altura é tanto, o raio é tanto, eu consigo calcular. Se eu sei o raio, eu consigo calcular a altura do copo. Tipo assim, o cara é técnico de enfermagem, tá trabalhando no hospital e ele tá estudando matemática na hora que ele tá tomando café. E aí eu saio daquele estudo passivo, que é tipo, pegando o exemplo do inglês, é 30 minutos ali, 1 hora estudando inglês e depois esquece. Não, eu boto uma imersão pro cara. Estudar sem estudar. Ele vê onde que aparece o conteúdo dele. Eu tô dando exemplo de matemática, pessoal. Tem exemplo a biologia, tem exemplo a geografia, né? Então, todo o material que a gente disponibiliza para os nossos alunos tem tudo isso. Tem lá 10 exemplos de como que aquela teoria chata, que não faz sentido para o cérebro, aparece no dia a dia do cara. Que a gente chama de codificação semântica. Codificação semântica. Por exemplo, conexão. Caneta. Isso é codificação semântica. Caneta, vem uma imagem na tua cabeça. Conexão. O que é conexão? Conexão Wi-Fi? Conexão entre uma pessoa e outra? Caneta, eu sei o que é. Isso se chama codificação semântica, a linguagem do cérebro, as imagens que o cérebro cria na tua cabeça. Isso é ciência, pessoal. Eu sei, pessoal, eu sei. Léo, eu acho que é mentira, eu acho que é golpe. Tudo bem, meu querido. Tá tudo bem. Por quê? Porque você não viu o que eu vi. Quando você vê o que eu já vi, você vai entender, pô, faz sentido o que esse cara tá falando. Faz sentido o que ele tá falando. E aí, pessoal, tá? Quando você entende que é imersão, não é você... Porque eu falo do zero, mesmo começando do zero, o cara que não sabe nada. Por quê? Mas o cara não sabe nada. Mentira, ele sabe. Ele tem um copo na casa dele, ele tem uma caneta. A matemática está no dia a dia dele. Todos os conteúdos que são cobrados na prova estão no teu dia a dia. Todos. Tudo está no seu dia a dia. Por exemplo, meu relógio aqui. Globalização. Esse microfone aqui, ele foi produzido na China. Geografia. Como é que ele chegou na minha casa, se ele foi produzido na China? Então, tudo, pessoal,
Tudo que é cobrado na prova está no seu dia a dia. Então não é sobre você ficar 8, 12 horas estudando. É você ter uma imersão no conteúdo. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha filho, até melhor ainda se tem filhos. Aí você tem mais motivação para passar em medicina e virar médico. Tá? E aí, pessoal, uma outra coisa que é super importante também dentro desse raciocínio é que, por exemplo, eu vou pegar a matemática como exemplo, tá? Que é a matéria que a galera tem mais medo, né? Mas, por exemplo, matemática, tu vai ver ali o edital, vai ter uns 30 a 40 conteúdos de matemática lá no edital, tá? E aí você pega a estatística da prova, você tem 5 conteúdos, que representam 70% da prova de matemática. 5 conteúdos que representam 70% da prova. Aí vem a pergunta: eu vou estudar tudo ou vou estudar os 5 conteúdos que são mais importantes na prova? E aí, o Enem, vou pegar o Enem como exemplo. O Enem ele tem questões fáceis, questões medianas e questões difíceis. Só que para o Enem tem a teoria da resposta ao item. Então as questões fáceis e questões medianas valem mais, porque o Enem vai entender que você está chutando. Como assim, Léo? Se eu acerto uma questão difícil e erro uma questão fácil, ele vai pensar, pô, esse cara chutou. Não, esse cara tá querendo ser malandro comigo. Tá chutando aqui a prova. Então ele baixa a sua nota, o Enem baixa a tua nota se você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Ele entende que você está chutando. Então, é muito mais inteligente na sua estratégia de estudo você estudar só os principais conteúdos, você fazer o RDD. Já falei na aula ontem. RDD, rotina de estudo direcionada. Escreve assim para mim, RDD. Escreve assim, RDD, rotina de estudos direcionada. Então, você foca só nos principais conteúdos. Então, eu entendo, pessoal. Pô, Léo, 60 dias estudar 40, 50, 100 conteúdos de matemática é impossível. Eu concordo contigo. Eu também concordo com a tua opinião. Só que a pauta, o raciocínio que eu estou trazendo aqui, a minha visão, não é tu estudar tudo, tu estudar só aquilo que vai cair na prova. Entenderam, pessoal? Entenderam? Por que eu pego um aluno do zero absoluto e ele consegue passar em medicina tão rápido? Entenderam por que eu passei em medicina? Eu passei em medicina porque eu não estudei tudo, pessoal. Eu estudei só os 5 principais conteúdos. Eu não estudei tudo. Redação, pessoal, eu decorei um modelo. Eu decorei um modelo, qualquer tema que caísse de redação, eu só adaptava. Educação e saúde, eram os meus argumentos. Eu já tinha citações prontas. Se tu pegar as redações 1000 pontos, todos os caras que tiraram 1000 pontos, eles chegaram com a redação pronta. Tu muda o tema da redação, tu escreve a mesma redação, só trocando o tema. Façam esse exercício, peguem as redações 1000 pontos do Enem 2022 e analisem. Eu já fiz isso para os meus alunos, né? A gente pegou lá um time de especialistas e já fizeram isso para os nossos alunos. Já tem pronto lá o material em PDF com 120 páginas, não é 1000 páginas, é só 120 páginas, porque os meus alunos não têm tempo. Essa é a característica dos meus alunos, eles não têm tempo. Tá? Essa é a... Léo, o teu dia inteiro. Parabéns para você. Os meus alunos, a maioria deles não tem tempo. Então, o material enxuto com 120 páginas. Eles fizeram análise. Pegaram as redações 1000 pontos do Enem 2022, 21, 20, 19, 18. Todas elas têm um padrão. O cara chega à redação pronta. Eu aprendi redação em 60 minutos. 60 minutos eu peguei e montei o meu modelo. Eu não fiquei, pessoal. Ah, Léo, mas eu tô 3 anos estudando. Como que tu vai falar isso? Desculpa. Se você chega na hora do Enem com o teu cortisol na lua, a prova que vai decidir o futuro da tua vida, tu vai escrever uma redação do zero? É erro teu, meu querido. Chega com a redação pronta, só adapta o tema. A redação é um padrão, ele vai ter que corrigir a minha redação da mesma forma que vai corrigir a do William Mello, a da Rosângela Maria, vai ter que corrigir igual. Então, se ele vai corrigir igual para não ter ambiguidade, eu tenho um padrão aí, eu vou escrever de acordo com o padrão. Aí, se você quer escrever a redação do zero no dia da prova, parabéns para ti, mas se prepara. Aí o cara, não, Léo, mas eu tirei 940 na redação. Mas quanto tempo tu demorou para escrever a redação? Ah, eu demorei 3 horas. E deixei 40 questões de português em branco.
Quem já passou por isso, pessoal? Comentem para mim. Aí não adianta nada, né? Aí não adianta nada. É que nem assim, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Aí não adianta nada, né? A redação, tu tem 60 minutos para escrever. Tu vai escrever do zero uma redação em 60 minutos? Não vai, pessoal. Tu tem que chegar com ela pronta. Entendeu? Então tem várias estratégias de provas. A gente vai falar mais ao longo do projeto Você na Medicina, né? O meu curso gratuito que vai acontecer na primeira semana de junho, do dia 13 de junho até o dia 9 de junho, tá? Lá eu vou aprofundar um pouquinho mais. Aqui são aulas de introdução. Então, esses são os 3 pilares, né, pessoal, que sustentam a tese do você passar em medicina com 60 dias de estudo verdadeiro, pessoal. Se você não teve memória de longo prazo, mas você viu o videoaula, você não estudou, não conta como um dia de estudo. Só conta como um dia de estudo se teve memória de longo prazo através da codificação semântica. E para isso acontecer, você tem que ter um material de estudo adaptado para esse modelo de estudo que eu chamo de modelo americano, tá? Então, primeiro pilar, só revisando, neuroanatomia. Então, as estruturas do cérebro, tá? Que mostram para nós por que esse modelo passivo não funciona e não tem retenção, tá? Segunda coisa, efeito azeite. Então, por isso que o cara demora 3, 4, 5 anos para passar. Porque ele estuda, é como se ele não estivesse aprendendo, porque o conteúdo desliza no cérebro dele. Gera o que a gente chama de efeito azeite, tá? Porque o córtex frontal vai trabalhar só a memória de curto prazo, ele não vai estar ativando o hipocampo e não vai ter o que a gente chama de codificação semântica. Lembra do copo? Codificação semântica, tá? E o terceiro é a estratégia de prova. Então, o cara não vai em 60 dias estudar tudo, ele vai estudar só aqueles conteúdos importantes. Por exemplo, matemática, são 5 conteúdos. Uma pessoa comum, no modelo tradicional, ele vai estudar 40, 50 conteúdos de matemática. O meu aluno vai estudar só os 5 principais. Léo, e se cair um conteúdo que eu não estudei? Vai chutar. Mas eu aposto contigo. E aí, dentro do material que a gente disponibiliza para os alunos lá no Método, tem lá análise da prova de 2023, 22, 21, 20, 19, 18. E mostrando, pessoal, todo ano tem um padrão de cobrança. Tem um padrão de questões que são cobradas, pessoal. Por que que você vai querer estudar tudo? Não dá tempo, pessoal. Não dá tempo. Né? Que nem eu dei o exemplo de anatomia. A prova de anatomia, o edital da prova de anatomia, a referência que o professor orienta os alunos a estudar é um livro chamado Netter, que é um Atlas de Anatomia que tem 1000 páginas. Como que eu vou estudar para uma prova que tem 15 questões um livro de 1000 páginas? É só eu pensar um pouquinho, o mínimo de capacidade cognitiva que eu tiver, né, que eu vou analisar, não tem como o cara cobrar 1000 páginas de informação de conhecimento em 15 questões. Dessa forma, eu vou estudar aquilo que é mais importante. Léo, como é que eu vou saber o que é mais importante? Eu vou pegar as últimas 5 provas. Aí eu peguei as últimas 5 provas com os meus veteranos de anatomia, eu descobri que 42% da prova era plexo braquial. Então, o capítulo de plexo braquial tem 12 páginas. Então, eu vou estudar 12 páginas, enquanto meus colegas que estudaram tudo tiraram 3, 4 na prova, pegaram um exame e reprovaram e tiveram que pagar de novo a coisa. Eu que só estudei aquilo que caiu, eu tirei 9,4. Na verdade, acho que foi 9,5, né? Era 9,49. Acho que arredondou para 9,5. Léo, eu não concordo contigo. Tudo bem. Mas traga os seus argumentos. Quais são os argumentos que defendem a tua tese? Eu tenho os meus argumentos, você tem os teus. Léo, eu sou ampla concorrência. Aí, óbvio, aí você vai ter que estudar tudo. Mas é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio para quem é ampla concorrência. Eu tenho uma aluna minha chamada Luísa, que é a mesma coisa. Ela estudou os 5 principais. Ela dominou os 5 principais conteúdos. E depois ela foi estudar para aqueles conteúdos mais difíceis. Mas mesmo assim, ela não estudou tudo. Faz sentido, pessoal? Faz sentido o que eu falei? Comenta aí, tá? Vou responder algumas dúvidas aí de vocês. Mandem as dúvidas de vocês aí. Ó, William, eu tenho um Atlas de Anatomia, isso aí. Mas, não, mas nós sabemos o que vai cair. Exato, né? Iradíssimo, faz sentido, né? O JTim falou. Obrigado, meu querido, obrigado. Ó, a Pablera Vlogs, faz sentido, aula muito boa. Isso aí, pessoal, apliquem o que eu falei, né? Não vamos ficar só no campo da teoria, não adianta vir ver a aula aqui e continuar estudando errado.
Daí o comentou aqui mililitros, centímetros cúbicos, né? Aí é uma outra, que é conversão de unidades e medidas, né? É um outro tópico que eu não vou abordar aqui, tá? Eu não sou professor de matemática. Cheguei atrasada, mas tô amando isso, sem saber disso antes, já aplico isso na minha vida. Isso aí, Vanessa, isso aí. Eu fiz um simulado de biologia, já tinha base de 10, 9 acertos. Parabéns, William. Isso aí, meu querido. Por isso eu nem me esforço nos estudos, né? Isso aí, pessoal, você tem que buscar a causa do problema, né? Por que, que você não está tendo resultado? Por que, que você não está aprendendo, né? É isso que você tem que fazer, tá? Tem que descobrir a causa do problema. Não adianta você ter um problema, você ter uma infecção bacteriana, mas você não faz nada para tratar a bactéria. Tem que tratar com antibiótico, terapia. Ó, às vezes, quando estou estudando, sai do meu corpo, desliga o meu cérebro. É uma fuga, né? Uma fuga do cérebro, né? Querendo buscar o prazer, né? Então, através da rede social, através da Netflix, o teu cérebro tá querendo buscar o prazer, tá? Por isso que você tem preguiça de estudar. Muito obrigado por dar essas aulas. Isso aí, pessoal. É a 7ª hoje, né? Então tem mais 8 aulas ainda, tá? E assim, pessoal, são aulas de aquecimento. Vocês não têm noção que vocês vão receber no projeto, tá? São aulas de aquecimento, é de introdução, tá? Porque eu não tenho muito tempo aqui, porque eu acordo cedo, né? Eu tô nos plantões na UTI e semana que vem eu vou para cardiologia. Então, assim, não tenho muito tempo aqui para dar aula para vocês, tenho que acordar cedo. Mas são aulas de aquecimento, pessoal. Nós estamos aquecendo para o projeto, tá? Estou zerado em conhecimento. Mentira, mentira, não está zerado. O conhecimento está no teu dia a dia. Mas tenho a convicção que seu método nos dará o suporte necessário. Alex Mendes, Petrolina. Alex, meu querido, você não está zerado em conhecimento. O conhecimento está no teu dia a dia. Você só ainda não traduziu ele para a linguagem do cérebro, tá? Isso aí, pessoal. Então hoje foi a 7ª, amanhã tem a 8ª, né? Então a 8ª aula de aquecimento do projeto Você na Medicina. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, tá? Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, pessoal, para aquele teu amigo que tá estudando, não rende nos estudos, tá fazendo cursinho, tá perdido, manda esse vídeo para ele, ó, assista esse vídeo aí, compartilha com ele, não guarda o conhecimento só para você, compartilha ele com outras pessoas, né? Manda lá no grupo dos seus amigos para eles poderem assistir, né? Caso eles desejem fazer medicina, porque aqui é bem nichado para medicina, tá? Mas isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações e vejo vocês amanhã, então, na nossa 8ª aula de aquecimento do projeto Você na Medicina, 8 horas da noite, tá? Não cheguem atrasados. Valeu, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau.